Bom dia, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o mercantilismo. Nós vamos dar sequência à nossa matéria da última aula, que foi sobre o absolutismo, e o mercantilismo ela está totalmente ligada ao absolutismo. O mercantilismo ela está relacionada ao acúmulo de metais preciosos, que nada mais é do que o ouro e a prata, né, que foi um dos principais objetivos do mercantilismo. Podemos definir o mercantilismo como sendo a política econômica adotada na Europa durante o Antigo Regime. O Antigo Regime, só para a gente lembrar, foi o período do absolutismo, foi o período lá do regime feudal, né? Quando mudou do regime feudal para o absolutismo, só mudou termos, vamos dizer, porque continuou a mesma forma, só que o rei obteve mais poderes no período do absolutismo. Então, no governo absolutista, ele interferia muito na economia dos países. E essa interferência na economia se deu o nome, né, de mercantilismo. O tipo econômico, né, vamos dizer assim, o sistema econômico nesse período era chamado de mercantilismo. E o principal objetivo destes governos era alcançar ao máximo possível de desenvolvimento econômico. Como que eles queriam alcançar esse desenvolvimento? Acumulando riquezas, porque quanto maior era a riqueza que eles acumulavam, maior era o seu prestígio, maior era o seu poder político-social. Não somente o poder político-social, mas obviamente o poder econômico. As principais características do sistema econômico mercantilista. Então, primeiramente, nós vamos ver o metalismo, como a própria palavra já nos indica. Metalismo vem de metal. Metal era o quê? O ouro e a prata. Tanto o ouro quanto a prata, eles deixavam qualquer nação rica e poderosa. E com isso, os governantes eles faziam de tudo para manter, né, a sua nação, ali o seu país, com um grande acúmulo desses metais preciosos. Para quê? Para que este país fosse um país rico. Além do comércio do comércio externo, né, que trazia moedas para a economia interna do país, a exploração de territórios conquistados era incentivada neste período. Então, o que acontecia? Os governos tinham muito dinheiro. Então, que foi adquirido através dos metais preciosos. Então, eles tinham como explorar terras em outros locais. Vamos dar um exemplo aqui. Portugal e Brasil. Portugal, né, explorou as terras brasileiras. Portugal tinha poder econômico e político para fazer isso. Então, Portugal explorou as terras brasileiras e o Brasil se tornou o quê? Colônia de Portugal. E foi dentro desse contexto histórico que a Espanha também explorou outras localidades do continente americano, né? Explorou as sociedades indígenas, onde habitavam os astecas, os maias, os incas, na região central do continente americano. Então, ali, eles foram explorados pelos espanhóis em busca de quê? De ouro, de toneladas de ouro da sociedade indígena.
explorou o Brasil, pegou todo o nosso ouro aqui e levou embora. E pegou uma boa parte deste ouro e pagou a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, o nosso ouro contribuiu para a industrialização da Inglaterra. Estão entendendo? Então, olha aí. O ouro do Brasil contribuiu para a industrialização da Inglaterra. Então, foi daí que estes países foram ficando cada vez mais o quê? Fortes. Foi com a exploração de terras, né? De matéria-prima, de metais preciosos, de colônias dominadas por países como Inglaterra, Portugal, França e outros mais, e que deram bons lucros para eles. Outra característica aí do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. Os reis criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Era uma forma de estimular a indústria nacional e também evitar a saída de moedas para outros países. Olha que interessante, né? Então, com esta criação desse imposto, né, que evitava a entrada de produtos do exterior no país e a saída das moedas para outros países também, a economia do país foi só o quê? Crescendo e o país se tornando cada vez mais rico. E o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é o que eu acabei de dizer para vocês ainda há pouco, né? Olha, Portugal explorou as terras brasileiras. Portugal veio aqui, dominou o nosso território, explorou toda a nossa terra, explorou o ouro, levou o nosso ouro embora e fez um pacto que, com essa dominação territorial que Portugal fez com o Brasil, Portugal impôs este pacto que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, porque a partir deste momento o Brasil se tornava colônia de Portugal. Então, Portugal era a metrópole e o Brasil a colônia. Então, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então, este pacto era uma garantia de Portugal vender caro os produtos para a colônia, que no caso era o Brasil, e comprar da colônia, que é o Brasil, barato os produtos que ainda não se encontrava na Europa e que tinha aqui no Brasil. Então aí foi como ocorreu o caso do açúcar. Então, Portugal comprava o açúcar barato aqui no Brasil e vendia o açúcar caro na Europa. E quem lucrava com isso? Era Portugal.
né? Então, este é o que nós chamamos de pacto colonial. O Brasil não podia comercializar com mais ninguém, somente com Portugal. Então, isto que é o que nós chamamos de pacto colonial. Então, agora nós encerramos esta aula sobre o mercantilismo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição através do WhatsApp e até a próxima aula. Beijos!